Olá, antes de iniciarmos a análise do seu mapa propriamente dito e o movimento do céu para esse ano de 2015, 16 e 17, que eu represento como o grande momento de depressão econômica no mundo, e eu vou, antes de fazer esse detalhamento, entrar na questão histórica e do movimento cíclico destes astros que nós vamos analisar em seguida. Este é o mapa para o início da Grande Depressão de 1932. O planeta Plutão é o astro mais lento do nosso sistema solar. Ele demora 250 anos para dar uma volta no céu. Ele estava no signo de Câncer, signo da família, do passado, das relações com o lar, onde a figura da mãe é importante. E na Segunda Guerra Mundial foi muito claro a figura da mãe como a rainha do lar para dar conta de cuidar da prole, enquanto os maridos e os próprios filhos mais velhos iam para a guerra. E naquele momento, no início de Plutão, iniciando Câncer, foi a Primeira Guerra Mundial. Hoje, Plutão está aqui do outro lado, no signo de Capricórnio, signo da autoridade do pai, signo do status profissional e da economia. Quando Plutão entrou no signo de Capricórnio, foi o 2008 o momento da grande crise mundial. Iniciou ali a crise. Porém, quando Plutão, ou os outros astros que nós vamos estudar lentos também, passam no meio do signo, é quando ele explode uma transformação brutal do inconsciente coletivo. Foi assim quando passou no meio de Câncer, trazendo a grande recessão e a Segunda Guerra Mundial. Quando Plutão passou no grau 15 de Leão, foi quando houve a explosão da bomba atômica. Imagine, Leão, signo de brilho, de encantamento, de poder. Eu sou todo-poderoso. E ali então marca um período explosivo, onde se estabeleceu uma nova ordem de poder no mundo. Depois Plutão passou no grau 15 de Virgem e trouxe o autoritarismo militar, uma regra muito rígida e dura, próprio do signo de Virgem. Depois ele passou em Libra, a guerra do Vietnã e a ascensão da mulher no mundo masculino, no sentido de que antes o papel da mulher era a rainha do lar. Plutão passou em Libra, de 72 a 83, e trouxe a Revolução Feminina, que vai ascender até Capricórnio, quando então ela entra no mercado efetivo de trabalho do homem, onde nessa grande recessão que nós vamos viver, começa-se a questionar o papel tanto da mulher como da figura do homem, que perdeu o papel da autoridade no lar. Plutão depois passou em Escorpião, no grau 15 exato foi a guerra do Golfo Pérsico, quando o Iraque invadiu o Kuwait. E foi um período de grandes problemas econômicos no mundo devido à inflação muito grave e à dependência do petróleo. Depois Plutão passou no grau 15 de Sagitário e trouxe a queda das Torres Gêmeas e o início da guerra contra o Iraque. Plutão chegou em 2008 em Capricórnio, trouxe a recessão mundial e agora está no grau 15 de Capricórnio, trazendo um movimento assustador no mundo, que é o movimento de saída dos países que estão em guerra, uma
migração em massa e uma recessão global. O mundo inteiro está diante de um cenário perplexo, complexo e que não há muita saída porque o meio ambiente está esgotado. Mas é exatamente no momento de crise que vamos encontrar algum tipo de mudança, principalmente do comportamento individual e do consumismo, que precisa de uma reorganização, principalmente naquilo que desgasta o meio ambiente. Pois bem, Plutão, então, na recessão mais profunda do século passado, estava aqui no signo de Câncer. Agora está no signo de Capricórnio. O planeta Urano, que demora 86 anos para dar uma volta no céu, então Plutão 250, Urano 86 anos. Ele estava na recessão de 1932 e naquele período aproximado, ele demora 7 anos num signo, Urano estava em Áries e estava fazendo 90 graus com o planeta Plutão, que é um período de muita crise, de tensão na sociedade, tensão contra o poder, tensão na juventude principalmente. E as inovações tecnológicas. Ora, quando a gente olha o mapa do momento, como eu disse, Plutão está em 2015 aqui, em Capricórnio, entrou em 2008. E olha onde Urano está. Novamente Urano, depois de 86 anos, da última recessão, grave, nós temos Urano também no signo de Áries, também fazendo 90 graus com o planeta Plutão. E já vem isso de alguns anos para cá. Os astros são lentos, então eles formam ângulos por muito tempo, um ângulo mais exato às vezes, sai um pouquinho, volta. Pois bem, nós estamos vendo um cenário atual gravíssimo, Plutão no meio de Capricórnio, trazendo uma guerra mundial, porque foi o que aconteceu quando ele passou no meio do signo. Ele traz essa revolução, essa guerra que mexe com toda a humanidade. Ele vem para trazer uma transformação. Plutão é o deus da morte, da química, das transformações. E do dinheiro, do poder econômico. E Urano é da rebeldia, da revolta, da juventude. Tanto que Urano, quando foi descoberto por um jovem, foi a marca na Revolução Francesa. Então Urano já é o revoltoso que quer mudar a sociedade. Os princípios, os valores. Está ele novamente em Áries, trazendo então muita agressividade, muita explosão, impaciência. E ele vai ficar até 2018 no signo de Áries, quando entra em Touro. Um outro ciclo muito perigoso, porque a última vez que Urano passou por Touro, o nazismo tomou o patrimônio da sociedade, principalmente dos judeus, para usar como alimentação do processo de busca de poder. Foram períodos longos de Urano em Touro. Depois Urano entrou em Gêmeos, trazendo o uso da comunicação, que é Gêmeos, é o comunicador do zodíaco. O uso da comunicação dos aviões e de outras tecnologias de movimento rápido para poder difundir as ideias nazistas no mundo. Então nós estamos nesse ciclo. E o planeta Netuno, que hoje está em Peixes, depois de 160 anos ele voltou para Peixes. E na recessão do século passado, o planeta Netuno estava passando por Virgem, signo oposto a Peixes. Então, hoje, Netuno está aqui, em Peixes. Antes, na recessão anterior, era Netuno em Virgem. Então, observe,
na recessão anterior, Plutão passando perto do meio do signo de Câncer. Hoje, no meio do signo de Capricórnio. No eixo que a gente chama eixo da cruz, que é o ângulo de 90 graus e 180 graus. Os mais graves, por isso, são assinalados em vermelho. Urano estava em Áries e hoje está de novo em Áries. E Netuno estava em Virgem, hoje está no signo oposto, signo de Peixes, trazendo uma outra conotação, que é o que vai dar o tom desse novo momento. E quando nós vemos isso em relação ao mapa do Brasil, este é o mapa do Brasil. Quando o Brasil nasceu na independência, o Sol estava em Virgem, a Lua e Júpiter em Gêmeos, nós tínhamos Vênus em Leão, que traz as belas mulheres brasileiras, e nós tínhamos Urano conjunção Netuno em Capricórnio, que marca uma natureza ideológica de estar aberto a todas as pessoas do mundo, a vontade de acolher, né, de forma ideológica, e também a falta de discernimento para lidar com o dinheiro e com a política, até devido a essa quadratura de Plutão com Urano e Netuno que tem no mapa do Brasil. Mas hoje, o que está acontecendo? Até para você entender como nós vamos analisar o seu mapa em relação a esse movimento do céu. Hoje, Plutão, que estava aqui no início de Áries, no mapa do Brasil, está passando aqui em Capricórnio. Então, está afetando a política brasileira, porque Plutão está passando na área do mapa do país que representa a política, as organizações coletivas. Isso já vem de cerca de 2007, quando Plutão entrou em Sagitário, começou uma revolução nas questões de coletividade, sindicatos, organizações. Plutão agora só está trazendo à tona toda a podridão que emergiu nesse grupo. Nós vamos ver que o planeta Netuno está passando em Peixes, que é oposto ao signo de Virgem do Brasil. Então, Netuno em oposição ao Sol do Brasil, ainda não chegou ao exato ponto de oposição, mas vai chegar nos próximos 3 anos e vai trazer um período de muita decepção para o povo brasileiro. Período muito preocupante. Hoje, Netuno está perto do grau 8 a 9 de Peixes e já está aí há mais de um ano com Netuno passando a 90 graus com Júpiter e a Lua do mapa do Brasil. Esse ciclo de 90 graus é muito danoso quando a gente vive isso na vida pessoal. No mapa do Brasil, o que representa? Júpiter é a justiça, as instituições que defendem o conhecimento, o saber, as normas sociais. Por isso, o Ministério da Justiça, o Tribunal de Justiça, os juízes, os advogados, também os professores e todos aqueles que se relacionam com a cultura. E também as relações exteriores do Brasil com o mundo, com outros países, que está em frangalhos, está sobre um mar de lama e de decepções para o povo brasileiro. E a imagem do Brasil lá fora, de desmoralização da justiça. E a Lua, o que representa no mapa de um país? Como no mapa de uma pessoa representa a mãe, no mapa de um país representa a mulher importante, a primeira-dama de um país, que no Brasil, neste exato momento, é uma mulher, a presidenta. Então, este momento é um momento de desilusão com uma mulher importante do país. Podemos dizer que também é um momento de desorganização da família brasileira, por conta da desilusão
de Netuno em conflito com a Lua, afetando, no caso do Brasil, a casa 6, que é a casa do trabalho e a saúde, que está em caos, tanto o trabalho como a saúde também. E o planeta Urano está em Áries, afetando o patrimônio do país. Veja, ele está há cerca de 7 anos em Áries, e são 7 anos de uma completa destruição do patrimônio do país. Com as falcatruas que estão vindo à tona devido ao Netuno estar em conflito com Júpiter, mostrando que o erário público foi saqueado por grupos políticos e organização criminosa. Agora, Plutão está na casa dos grupos e de organizações e em conflito com Áries, Urano em Áries. Então, isso está bem evidente que o Brasil está com seu patrimônio destruído por conta de organizações e grupos ideológicos, em princípio, mas que se tornaram negativos com essa quadratura, e com o próprio mecanismo do Brasil de Urano conjunção Netuno, que tende a misturar um pouco os canais e se tornar uma coisa negativa. E com essa desilusão formada por esse ângulo de Júpiter em conflito com Netuno, Netuno em conflito com a Lua. Esse cenário vai começar a modificar um pouco mais depois de 2016, 2017. Mas não é o cenário ainda de realmente solução. Apenas é um cenário que começa a se organizar. Eu espero, portanto, que essa introdução ajude você a compreender o movimento dos astros no seu mapa natal a partir de agora.